Ao ver na outra banda os cossacos, les cosaques, e as vastas estepes, les steppes, nos confins das quais imaginou Moscovo, a cidade santa, capital de um estado como o dos citas que Alexandre Magno acometera, Napoleão, inesperadamente para todos e contrariando todas as considerações, tanto estratégicas como diplomáticas, deu a ordem de ofensiva, e no dia seguinte as suas tropas começaram a atravessar o Niemen. No dia 12 de manhã cedo, Napoleão saiu da tenda montada na abrupta margem esquerda do Niemen e pôs-se a olhar pelo óculo de alcance as torrentes das suas tropas saindo da floresta de Vilkovsky e inundando as 3 pontes sobre o Niemen. As tropas sabiam que o imperador estava ali, procuravam-no com os olhos, e quando enxergavam no monte, em frente da tenda, um vulto de sobrecasaca e chapéu separado da comitiva, atiravam os chapéus no ar e gritavam Viva o Imperador, ao mesmo tempo que, num caudal ininterrupto e infindável, se vertiam e vertiam da enorme floresta que os tinha escondido e, dividindo-se em 3 ramais, passavam para a outra banda pelas 3 pontes. Desta vez vamos andar. Oh, quando é ele a tratar das coisas isto ferve, juro por Deus. Lá está ele, viva o Imperador. Ei-las, as estepes da Ásia, malditas terras mesmo assim. Até breve, Bocher, reserve-te o palácio mais bonito de Moscovo. Até breve, boa sorte. Viste o Imperador, viva o Imperador. Se me puserem como governador das Índias, Gerard, faço-te ministro de Caxemira, está dito. Viva o Imperador, viva, viva. Os malandros dos cossacos, olha como eles correm. Viva o Imperador, lá está ele, estás a vê-lo. Eu vi-o 2 vezes, como te vejo agora a ti. O Furrialzito viu dar a cruz a um veterano. Viva o Imperador, diziam velhos e novos, dos mais variados caráteres e posições sociais. O início da campanha havia tanto esperada e a admiração abnegada pelo homem da sobrecasaca cinzenta que estava no alto do monte davam a todas as caras a mesma expressão alegre. A 13 de junho levaram um pequeno puro-sangue árabe a Napoleão que o montou. Enquanto galopava para uma das pontes sobre o Niemen, os gritos entusiasmados não paravam de o ensurdeceder, o que ele, pelos vistos, apenas suportava porque não podia proibir aquela expressão de amor por ele. Mas esses gritos que o acompanhavam por todo lado incomodavam-no e distraíam-no da preocupação militar que o dominava desde que se juntara ao exército. Passou para a outra margem por uma das pontes que baloiçava sobre os barcos, virou bruscamente para a esquerda e galopou na direção de Kovno, precedido pelos caçadores da guarda de cavalaria, que, entusiasmados, lhe abriam caminho por entre as tropas que cavalgavam à frente. Quando se aproximou do largo rio Vilia, parou junto ao regimento de ulanos polacos. Viva! Gritaram os polacos com o mesmo entusiasmo, desalinhando as fileiras e apertando-se para o verem. Napoleão examinou o rio e depois apiou-se e sentou-se num tronco derrubado na margem. A um gesto seu chegaram o óculo de alcance que ele apoiou nas costas de um pajem que a correra todo feliz e pôs-se a olhar para a outra banda. Depois mergulhou no estudo de um mapa estendido entre os troncos. Disse qualquer coisa sem levantar a cabeça e logo 2 ajudantes de campo galoparam para junto dos ulanos polacos. O que foi que ele disse? Ouviu-se nas fileiras dos ulanos polacos quando um dos ajudantes de campo se aproximou deles. A ordem era encontrar o val e passar para o outro lado. O coronel dos ulanos polacos, um velho bem apessoado, corando e atrapalhando-se de emoção, perguntou ao ajudante de campo se lhe permitiriam atravessar o rio a nado com os seus ulanos sem procurar o val. Com visível medo nos olhos de que fosse recusado o pedido, pedia aquela autorização de atravessar o rio a nado aos olhos do imperador, como um garoto pede que o deixem montar um cavalo. O ajudante de campo disse que, por certo, o imperador não ficaria descontente com tal exagero de zelo. Mal o ajudante de campo disse isto, o velho e embigodado oficial, com a felicidade na cara e os olhos a brilharem, gritou viva, e ordenando aos ulanos que o seguissem, esporiou o cavalo e aproximou-se da margem a galope. Incitou com raiva o cavalo, que hesitava, e saltou para a água, dirigindo-se para o meio do rio de corrente rápida. Centenas de ulanos seguiram-no. No meio das impetuosas águas do rio estava frio e era um pavor. Os ulanos agarravam-se uns aos outros, caíam dos cavalos, alguns dos quais se afogavam.
Afogavam-se também as pessoas. Os outros tentavam nadar agarrados às crinas dos cavalos ou sentados nas celas. Tentavam nadar para o outro lado quando, a meia verstar, podiam passar a valo, mas sentindo orgulho por nadarem e se afogarem à vista do homem sentado no trono da margem e que nem sequer atentava no que eles estavam a fazer. Quando o ajudante de campo voltou e ficou à espera do melhor momento para chamar a atenção do imperador para a dedicação dos polacos à sua pessoa, o homenzinho sobre casaco de cinzenta levantou-se e, chamando Berthier, pôs-se a passear com ele pela margem para trás e para a frente, dando-lhe ordens, e de vez em quando lançando olhares descontentes para os ulanos que se afogavam e lhe distraíam a atenção. Não era nova para ele a convicção de que a sua presença, fosse em que confins do mundo fosse, desde a África às estepes da Moscóvia, impressionava de maneira idêntica as pessoas e lançava-as numa loucura de abnegação por ele. Pediu o cavalo e regressou ao seu acampamento. Morreram afogados no rio uns 40 ulanos, apesar de terem ido barcos em seu socorro. A maioria dos homens foram arrastados de volta para a margem de onde se lançaram. O coronel e mais alguns homens chegaram a atravessar o rio e saíram a grande custo para a margem. E logo saíram da água com as fardas a escorrer e coladas ao corpo, gritaram viva, olhando com enlevo para o sítio onde estivera e já não estava Napoleão. Para eles era um momento de felicidade. Ao princípio da noite, Napoleão, entre duas das suas ordens, a urgência de fazer chegar à Rússia as notas bancárias russas falsas já preparadas e o fuzilamento de um saxónio de quem fora interceptada uma carta com informações sobre as movimentações do exército francês, deu uma terceira ordem, a de conferir a Legião de Honra, o próprio Napoleão era o chefe da Legião de Honra, ao coronel polaco, que sem qualquer necessidade se atirara ao rio. A quem quer levar à perdição, tira-lhes a razão. De facto. 3. Entretanto, havia já mais de um mês que o imperador russo estava em Vilna, passando de revista às tropas e assistindo aos exercícios militares. O imperador partira de Petersburgo com a intenção, precisamente, de preparar a guerra de que toda a gente estava à espera, mas nada estava pronto para a guerra. Não havia um plano geral de operações. Um mês de presença do imperador no quartel-general apenas fez aumentar ainda mais as hesitações quanto à aprovação de um dos planos propostos. Cada um dos 3 exércitos tinha o seu comandante em chefe, mas não havia um comandante único para todas as tropas, não se encarregando também o imperador deste título. Quanto mais tempo passava sob a estada do imperador em Vilna, tanto menos as tropas se preparavam para a guerra e mais se cansavam de a esperar. Parecia que a principal aspiração das pessoas que rodeavam o imperador era que ele, mediante passatempos agradáveis, se esquecesse da guerra iminente. Depois de muitos bailes e festas nas casas dos grandes senhores polacos, dos cortesãos e do próprio imperador, um dos generais ajudantes de campo de Sua Majestade teve a ideia, em junho, de dar, em nome de todos os generais ajudantes de campo, um banquete com baile em honra do imperador. A ideia foi aprovada por todos com prazer. Sua Majestade exprimiu o seu consentimento. Os generais ajudantes de campo juntaram o dinheiro por subscrição. A senhora que mais agradaria ao imperador foi convidada para ser a anfitriã do baile. O conde Bennigsen, proprietário rural da província de Vilna, pôs o seu pomar à disposição, e para o dia 13 de junho foi então marcado o banquete, o baile, o passeio em barcos e o fogo de artifício em Zacret, local do pomar de campo do conde Bennigsen. No mesmo dia em que Napoleão deu ordem de travessia do Niemen e as suas tropas de vanguarda, rechaçando os cossacos que passaram a fronteira russa, Alexandre estava numa festa no pomar de Bennigsen, um baile dado pelos generais ajudantes de campo. Foi uma festa alegre e brilhante. Os conhecedores diziam que raramente se juntavam tantas mulheres belas no mesmo lugar. A condessa Bezukova, que vinda de Petersburgo juntamente com outras senhoras russas, chegara a Vilna atrás do imperador, também estava no baile, ofuscando com a sua beleza pesada, dita russa, as esmeradas senhoras polacas. Sua Majestade reparou nela e dignou-a com uma dança. Boris Drubetskoy, tendo deixado a esposa em Moscovo, também estava no baile como um solteiro, un garçon, como ele dizia.
e, embora não fosse general ajudante de campo, também participou na subscrição, oferecendo uma importância considerável. Boris era agora um homem rico que subira muito em honrarias e já não precisava de procurar proteções, porque estava em pé de igualdade com os seus coetâneos altamente colocados. À meia-noite ainda se dançava. Helene, que não tinha ali cavalheiro à sua altura, ofereceu uma mazurca a Boris. Formavam o terceiro par. Boris olhava com sangue frio para os deslumbrantes ombros desnudos de Helene, sobressaindo de um vestido de gaze escura e dourada, contando-lhe sobre os velhos conhecidos de ambos. Ao mesmo tempo, imperceptivelmente, mesmo para si, não deixava nem por um segundo de observar Sua Majestade, que estava na mesma sala. Sua Majestade não dançava, estava perto da porta, fazendo parar uma ou outra pessoa para lhe dizer aquelas palavras de carinho que só ele sabia dizer. No princípio da mazurca, Boris viu que o general ajudante de campo Balashov, uma das pessoas mais próximas de Sua Majestade, se aproximara mais perto deste. Falava com uma senhora polaca, do que permitiam as regras de etiqueta. Acabada a conversa, Sua Majestade olhou interrogativamente para Balashov e, percebendo que Balashov se aproximara assim, porque tinha razões de peso para isso, fez um aceno de cabeça ligeiro à senhora e virou-se para Balashov. Mal este começou a falar, pintou-se a surpresa na cara do imperador. Pegou o Balashov pelo braço e pôs-se a andar com ele pela sala, sem a consciência de que as pessoas lhe abriam um caminho de 3 braças de largura. Boris reparou também na cara emocionada de Arakchev no momento em que Sua Majestade começou a andar ao lado de Balashov. Arakchev, olhando soslaio para o imperador e fungando do seu nariz vermelho, avançou por entre a multidão como se esperasse que Sua Majestade se lhe dirigisse. Boris percebeu que Arakchev invejava Balashov e não lhe agradava que uma notícia, pelos vistos importante, não fosse transmitida ao imperador por ele, Arakchev. Sua Majestade e Balashov, porém, passaram sem prestar atenção a Arakchev, indo na direção da porta que dava para o jardim iluminado. Arakchev, sustendo a espada com a mão e olhando raivosamente à sua volta, seguiu-os à distância de 20 passos. Enquanto Boris executava os passos da mazurca, as suas reflexões sobre que notícia seria aquela trazida por Balashov e sobre a maneira de a conhecer antes de todos os outros, nem por um instante o deixaram em paz. Numa figura em que ele tinha de escolher a dama, Boris sussurrou a Helene que gostaria de escolher a condessa Potoshka, que pelos vistos saíra para a varanda. Depois, deslizando pelo parque, atravessou a porta que dava para o jardim e, vendo que o imperador entrava com Balashov no terraço, parou. Sua Majestade e Balashov vinham na direção da porta. Boris, apressando-se, e como se já não tivesse tempo de se afastar, apertou-se respeitosamente contra a ombreira e inclinou a cabeça. O imperador, com a emoção do homem pessoalmente ofendido, estava a acabar dizendo o seguinte: invadir a Rússia sem declaração de guerra. Apenas aceitarei a paz quando não houver na minha terra nenhum inimigo armado. Segundo pareceu a Boris, Sua Majestade pronunciar estas palavras com prazer. Estava contente com a forma como exprimira a sua ideia, mas por certo descontente por Boris o ter ouvido. Ninguém pode saber nada disto, acrescentou, carregando o sobrolho. Boris percebeu que aquelas palavras lhe eram dirigidas e, fechando os olhos, inclinou ligeiramente a cabeça. O imperador voltou para a sala e ficou mais meia hora no baile. Boris foi, portanto, o primeiro a saber da travessia do Niemen pelos franceses e, graças a isso, teve a oportunidade de mostrar a algumas pessoas importantes que, por vezes, tinha acesso a muita informação secreta, aproveitando, assim, a oportunidade de subir na opinião dessas pessoas. A inesperada notícia da passagem do Niemen pelos franceses era ainda mais inesperada devido àquele mês inteiro de espera inútil e mais ainda por ter sido recebida em pleno baile. A frase que o imperador proferira logo após ouvir a notícia, sob o efeito da indignação e da ofensa, uma frase que viria a ficar célebre e que a si mesmo agradara, exprimia plenamente os seus sentimentos. De volta à casa, depois do baile, às 2 da manhã, o imperador mandou chamar o secretário Tchikov e disse-lhe para redigir a ordem para o exército e o édito para o marechal de campo, príncipe Saltykov, com a exigência obrigatória de introduzir no édito as palavras de que não faria a paz enquanto houvesse um único francês armado na terra russa. No dia seguinte foi redigida
a carta para Napoleão.